Vamos ler, irmãos, capítulo 13 de Lucas, versículo 1 até o versículo 9. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, uma passagem que envolve Jesus Cristo e um grupo de pessoas. E diz assim: E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidai que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia-lhe esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Vamos orar mais uma vez, assim como estamos mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço agora humildemente que o Senhor tão somente faça uso, Pai, do teu servo, deste instrumento aqui, para falar a este povo, Pai, o teu povo, tua igreja e a todos os presentes, que, Pai, o Senhor trouxe aqui por sua vontade, para serem instruídos, alimentados pela tua palavra, quer para a salvação, quer para a edificação. Então, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo opere tanto no pregador, quanto em todos os presentes, em todos nós, para que por meio da tua palavra, que é a verdade, nós todos sejamos instruídos, Senhor, por ti mesmo, e que possamos crer em tudo que ela nos ensinar no dia de hoje. Por isso, Pai, eu peço, perdoa nossas falhas, nossos pecados, que eles não sejam obstáculo neste momento, mas que o Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo vertido por nós, o qual nos purifica de todo pecado, que por Ele mesmo, nosso intercessor junto a Ti, que o Senhor, Pai, lance para trás todas as nossas ofensas e pecados. E assim, Pai, abençoai, para que este culto seja todo ele dirigido a Ti e por Ti. Eu peço essas coisas em nome de Jesus Cristo mesmo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, os primeiros 5 versículos dessa passagem, eles nos mostram quantas pessoas podem estar fazendo um julgamento completamente equivocado, errado, acerca de quem é destinado à eterna perdição ou perecimento, como a expressão de Jesus Cristo usado aqui. Eles tinham consciência de que há uma perdição, de que há uma condenação vindoura, uma condenação que vai recair sobre pessoas. O inferno é uma realidade, assim como a salvação é uma realidade. O eterno paraíso, o eterno céu, o novo céu e a nova terra, a Bíblia assevera a existência deles para um povo salvo. Amém. Verdade. Mas o eterno inferno também é uma realidade da qual a Bíblia assevera a existência dele e que, infelizmente, ele foi criado para o diabo e seus anjos, a princípio, mas que por nós sermos pecadores, muitas pessoas vão acabar neste lugar, infelizmente. E é uma infelicidade
da qual não se pode comparar com qualquer outra neste mundo, porque é uma condição eterna, irrevogável, imutável, não vai ser revertida de maneira nenhuma, nada se poderá fazer. Daí a necessidade da compreensão de quem é que vai para esse lugar, quem é que será lançado lá por Deus e quem é que vai herdar a vida eterna, também dada por Deus. Aqui aconteceu um fato, que foi um grupo de pessoas próximos a Jesus Cristo, e eles começaram a falar, a comentar acerca de um grupo de pessoas que estavam sacrificando, fazendo sacrifícios. A Bíblia não menciona que tipo de sacrifício ele estava fazendo, mas a verdade é que Pilatos, que era um governador na época, mandou matar essas pessoas e misturar o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles estavam fazendo. Uma morte horrenda, né? Repugnante. E esses grupos de pessoas tinham um entendimento de que, como eles eram, né, como eles foram alvo desse tipo de morte tão cruel, que eles deveriam ser terríveis pecadores. E por isso, eles tiveram uma morte tão dura, tão anormal, e que eles deveriam ser condenados, tá? Deveriam estar todos condenados, porque, afinal de contas, olha, quem morre assim deve ser terrível pecador. Isso lança luz, irmãos, sobre como muitas pessoas, talvez que não com esse entendimento necessariamente desse grupo de pessoas, mas que pensam na salvação e na perdição de uma forma da qual a Bíblia não fala, não afirma. A Bíblia afirma categoricamente o caminho da salvação e o porquê da perdição. A Bíblia é muito clara em quem são os que vão herdar a vida eterna, a salvação, e quem vai herdar a perdição eterna. E então temos que nos voltar para ela e ver a partir dela, então somente por ela, qual é o caminho estabelecido por Deus e como eu posso chegar à vida eterna, como eu posso me livrar desse perecimento da qual Jesus Cristo falou. Se logo não é, né, um indício a forma como eu morro, porque vamos dizer a verdade, né, irmãos? O fato de uma pessoa ser um grande pecador, vamos colocar assim, nem todo grande pecador tem morte brutal. Às vezes eles vivem muito, vivem 90 anos e morrem de uma doença como qualquer outra pessoa. Isso não é indício nenhum. E tem muita gente boa, bons cidadãos de caráter que morre de uma morte fatal, acidentado, cai, morre, ou se não morre num assalto. E de maneira nenhuma isso quer dizer alguma coisa no que diz respeito à perdição eterna e à salvação eterna. Jesus lançou uma luz muito importante para aquele grupo de pessoas e que serve para todos nós como esclarecimento. E nós devemos atentar para o que Jesus Cristo disse àquele grupo de pessoas. Não é por eles terem tido uma morte daquele jeito que eles poderiam chegar à conclusão de que aquelas pessoas eram pessoas perdidas. O desconhecimento da palavra de Deus
Aquelas pessoas claramente desconheciam a palavra de Deus e, consequentemente, eles desconheciam a justiça de Deus, a pessoa de Deus, o critério de justiça divino. Totalmente alheio aos critérios que normalmente estão estabelecidos na mente das pessoas. Porque as pessoas, irmão, têm um senso, um entendimento, e isso não é coisa de um ou dois, mas de muitos. De que, se eu não cometi um daqueles considerados graves pecados, eu não matei, eu não sou um homicida, eu não sou um ladrão, um roubador, eu não sou um espancador, eu não sou uma pessoa corrupta. Então tá tudo bem entre eu e Deus. Muita gente tem, por força de ensinamentos hereges, essa ideia de que a salvação está nele, na sua conduta, no seu comportamento, que o meu comportamento é que vai decidir, definir se eu vou ou não ser aceito por Deus, se eu vou ou não ser livre da condenação. Mas a Bíblia não afirma isso de maneira nenhuma, pelo contrário. Esses homens poderiam ter esse entendimento. Nós não somos como aqueles lá, olha só, conosco está tudo bem. Não está acontecendo nada de ruim conosco. Deus deve estar tendo prazer em nós. Irmãos, amigos, como uma pessoa pode viver uma vida de engano? Porque, volto a dizer, porque não atenta para esse livro, a palavra de Deus. Não tem o desejo de procurar a verdade a partir daqui, ó. Daqui. A pessoa acha que porque ele tem uma boa casa, porque ele tem uma boa família, ele tem um bom emprego, tá tudo bem com ele. Que isso é sinônimo de que há paz entre ele e Deus, quando na verdade não é sinônimo de paz entre ele e Deus. Às vezes a gente vai tentar levar o evangelho às pessoas e a pessoa fala: por que eu preciso do evangelho? Está tudo bem comigo. Olha aqui a minha casa, olha aqui a minha família. Tenho mesa farta. Nada de mal está acontecendo com a gente. Por que eu preciso do evangelho? Porque ele acha que está tudo bem. Se tivesse acontecendo coisas ruins comigo, tudo bem, mas eu não tá, então está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem que ter uma coisa fundamental para estar tudo bem entre o homem e Deus. E essa coisa chama-se arrependimento de pecado. Conversão a Jesus Cristo. Consciência da nossa natureza, da nossa condição natural de separados de Deus. O que Jesus Cristo trouxe à tona, meu irmão, para aquele grupo de pessoas e que serve para todos nós, é que não devemos considerar, não é considerando, né, se somos muito ou pouco pecadores, ou que tipo de pecado temos cometido, se foi somente uma mentirinha aqui, uma cobicinha ali, uma invejinha, ou se foi um assassinato. A questão toda é
Nós todos estamos debaixo da ira de Deus, porque todos nós somos pecadores. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? Todos nós nos encontramos debaixo dessa condição de separados de Deus, destinados à perdição, por esse fato, por essa condição, esse estado, a qual todos nós já viemos ao mundo nele. Davi, lá no seu Salmo 51, salmo de confissão de pecados, ele é muito claro em afirmar, né, pelo Espírito Santo, aquele salmo é um salmo inspirado, por isso que está na palavra de Deus. Ele diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, nós já viemos ao mundo com uma natureza pecadora. E o pecar é do homem. Pecar é transgredir a lei de Deus. É ofender a Deus. E qualquer pecado ou qualquer ofensa nos coloca sob juízo de Deus e, consequentemente, condenados. Não devemos atentar para aquele homem que está caído na sarjeta lá, porque ele é um drogado. Ele logicamente, ele deve estar debaixo da ira de Deus, porque um drogado, um alcoólatra ou um assassino, né, se ele fosse um cristão, não estaria naquela condição. Mas uma coisa é certa. Se não houver arrependimento verdadeiro em nós, como Jesus Cristo disse àquele grupo, de igual modo perecereis. No inferno, vai ter lá o drogado, vai ter o assassino, muitos, mas vai ter muito bom homem. Que achou que não tinha necessidade de se converter. Não tinha necessidade de se voltar para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus o que Deus diz acerca da salvação e da perdição. Quem é a pessoa de Deus? Como eu posso agradá-lo? É possível agradar a Ele a partir de mim mesmo? Ou será que só a partir de outro? É possível construir a minha salvação, minha escada até o céu? Ou será que outro tem que fazer isso por mim? Não, a pessoa não quis saber dessas verdades, não quis procurar, nem procurou. E ele morreu nos seus pecados. Não existe bom homem para Deus. Para Deus, todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Romanos 3:23. Não existe bom homem para Deus, existe bom homem entre nós. Nós fazemos um julgamento com base em outros homens e nós falamos, não, fulano é um bom homem. É um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão e se comporta bem, ele é uma boa pessoa. Ok, está certo nesse julgamento humano. Mas perante Deus, não tem bom homem. O bom homem para Deus teria que ser um homem perfeito, o qual não existe. Lembra daquele jovem que chegou para Jesus, bom mestre? E Jesus falou, por que me chamas bom? Só um bom Deus. Quer dizer, ele era mesmo bom mestre, porque ele é Deus. Mas ele estava querendo dizer, você chamando eu de bom mestre, então você está me dizendo que eu sou Deus. De fato é verdade, ele era mesmo Deus, é Deus eternamente. Nunca deixou de ser. Só se fez homem, mas continuou sendo Deus. Só Deus é bom. Fora de Deus, todos pecaram e todos precisam de arrependimento de pecado. Isso quer dizer a mim e a você que está me ouvindo. Se não vos arrependerdes, disse Jesus, todos de igual modo perecereis.
Quer dizer, Jesus quis dizer para aquele povo: tire os olhos dos galileus que foram mortos por Pilatos, tire os olhos daqueles cuja torre de Siloé caiu sobre eles, volte-se para você, filho. E entenda que você é um pecador, porque você já transgrediu a lei de Deus em mais de uma vez. Quem aqui pode dizer que nunca cobiçou nada? Nunca invejou? Pensamentos maus nunca passou pela sua cabeça? Se Jesus estivesse aqui, como ele falou para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher adúltera, quando ele disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Se ele tivesse aqui e dissesse assim: aquele que acha que não tem pecado algum, fique sentado no banco, ia ficar alguém? Nenhum, né? Todos teríamos que sair, porque todos pecamos. E se eu ficasse alguém aqui, o Senhor ia dizer: você é um mentiroso. E ele poderia mostrar todos os nossos pecados, porque ele tem todos eles arrolados. Todos eles estão lá. Lá no livro de Apocalipse, está muito claro lá, quando no julgamento final vão se abrir os livros, de uma maneira figurada, né? Quer dizer que Deus vai lançar sobre o rosto todos os pecados daquelas pessoas, pelos quais eles estão sendo lançados numa perdição. A verdade vai ter grau de condenação pior, mas estar lançado na perdição é o pior de tudo. Eu nunca fiz o levantamento por mim mesmo, mas diz alguns que a Bíblia fala mais, no sentido geral, ela fala mais de condenação do que da própria salvação. Por quê? Porque é uma realidade da qual todo homem precisa escapar. Não por si mesmo, mas por Jesus Cristo. Mas ele precisa. Algumas palavras de Jesus Cristo, irmãos, mexem comigo, né? Quando Jesus disse em relação a Judas, né? O Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, quer dizer, ele vai ser entregue, ele vai ser crucificado. Aí ele diz: mas ai daquele por quem ele vai, falando de Judas Iscariotes. E ele fala então aquela frase: melhor que esse homem nunca tivesse nascido. Essas palavras de Jesus, irmãos, têm peso. Porque ninguém mais do que o próprio Criador da perdição sabe o quanto ela é terrível. Porque o inferno não foi criado pelo diabo. Ele foi criado por Deus para o diabo. Mas, infelizmente, pecadores não arrependidos dos seus pecados e não crentes em Jesus Cristo também irão para lá. Logo, qual é a vantagem de um pecador em relação ao diabo? Nenhuma, se ele não é um arrependido dos seus pecados. Porque estarão todos no mesmo lugar. As pessoas falam do diabo, o diabo e não sei o que, do Judas, malham o Judas, né? Aquela, não sei, tem uma festa aí, né, que o pessoal malha o Judas. Mas aquelas pessoas que estão malhando o Judas, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles vão estar junto com o Judas. Porque se não vos arrependerdes, disse Jesus Cristo, todos de igual modo perecereis. O que você espera da sua vida? A gente espera muita coisa da nossa vida. A gente espera vencer nos estudos, a gente espera casar ou ter um bom trabalho, comprar uma casa, ter um carro, passear, comer, enfim, coisas boas. Mas eu digo a você, isso não é o primário na sua vida, meu amigo.
Jesus disse uma vez para um grupo, falou, o que que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que que adianta se você conseguir todos esses seus sonhos realizados? Vamos ficar felizes por você, mas vamos ficar extremamente tristes se você não for um arrependido e crente em Jesus Cristo. Porque, de fato, essa alegria vai terminar no dia da sua morte. E depois? Faz muito sentido o que Jesus Cristo disse. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que, muito mais importante do que nós incentivarmos as pessoas, irmãos, ao estudo e ao trabalho, que devemos fazer, sim. É uma necessidade dessa vida, temos necessidades e devemos incentivar nossos filhos, os próximos, mas muito mais nós temos que incentivá-los ao Evangelho, a palavra de Deus, se é que eles não conhecem o Evangelho. Se eles não conhecem o Evangelho, eles precisam conhecer primariamente o Evangelho de Jesus Cristo. Eles precisam crer no Evangelho. Eles precisam ter consciência de que eles estão separados de Deus pelos seus pecados. E que mesmo que ele realize todos os seus sonhos, de que valerá isso tudo? Considere os pesos, jogue tudo na balança. Jogue essa vida com tudo que ela pode lhe dar numa balança e considere se equivale à perdição eterna, sem esperança. Será que vale a pena desconsiderar a palavra de Deus? Será que vale a pena desconsiderar o que Jesus Cristo disse àquele grupo e que vale para todos nós? Você não é cometedor de nenhum pecado grave, provavelmente. Você se acha um bom homem, um bom filho, um bom pai. Você espera que no dia da sua partida você descanse, porque na verdade é o que a gente ouve em todo funeral. Fulano descansou. Bertano descansou. Amém, se descansou mesmo. Mas com base no quê? Posso afirmar que aquela pessoa descansou? Com base no que aquela pessoa está dizendo? Será que ele está dizendo porque aquela pessoa era um arrependido dos seus pecados, um crente em Jesus Cristo, que se entregou a Cristo, que creu nele para a sua salvação, para perdão e justificação? Ou será que ele está lá simplesmente falando porque ele era um bom homem? Eu vou dizer, irmãos, uma vez um pregador disse, há mais esperança de salvação para uma pessoa que está caída na sarjeta do pecado do que para o bom homem. Porque aquele lá já está vendo que ele é um miserável, que ele é um pecador, que ele faz as coisas erradas mesmo. É mais fácil dele admitir a sua culpa, o seu fracasso, a sua dependência de Deus. Mas aquele que está indo tudo muito bem com ele, esse tudo que faz da vida dele tudo muito bom, se torna o seu laço e a sua perdição. Lá em Tiago, no capítulo 2, de 8 a 11, diz assim, todavia, a palavra de Deus, Tiago 2, de 8 a 11, todavia se cumprirdes conforme a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, a lei real, a lei de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores.
Olha só que pecado sutil. Acepção de pessoas. Você dá preferência para um em detrimento do outro. Parece uma coisa boba, né? É uma transgressão da lei de Deus. E veja o que ele diz. Porque qualquer que guardar toda a lei, ou seja, não matar, não roubar, não idolatrar, não mentir, mas se ele fizer acepção de pessoas, ele se mostra um transgressor, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você prestou atenção nisso? Porque aquele que disse não cometerás adultérios, quem disse isso? Deus. Também disse não matarás. E se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Veja o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Um só ponto. Se eu me tornar culpado de um só ponto, de uma só lei de Deus, se eu não me arrepender desse ponto, de ter cometido esse pecado, se a justiça de Cristo não vier sobre mim por conta desse único pecado, eu estou lançado na perdição, eu sou perdido. Veja o caso de Adão e Eva. Tinha um único mandamento: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Era um mandamento de Deus. Veio da boca de Deus. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Não foi um assassinato, não foi um adultério. Não foi um pecado de consequências sobre outros, até porque nem tinha outros, só tinha os dois. Mas foi um pecado contra Deus. Foi uma quebra da lei de Deus, de um mandamento de Deus. E foi o suficiente para colocá-los em condenação. Adão e Eva teve que se converter a Deus. Nós cremos, a Bíblia não afirma, mas nós cremos que eles se converteram. Deus ali, né, de forma figurada, mas com certeza eles tiveram um entendimento, até porque a posteridade deles depois mostra claramente que eles tinham um entendimento da lei de Deus, de Deus, da necessidade de se voltar para Deus e oferecer sacrifícios adequados a Deus, sacrifício que envolvia morte e derramamento de sangue, simbólicos tudo de Jesus Cristo na cruz. É sempre mencionado e é verdadeiro, né? O fato de Deus ter matado um animal. Veja que Adão e Eva foi se tentar cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Ali, irmãos, é muito claro a necessidade de que Deus, aquilo que Deus, somente Deus pode cobrir o nosso pecado. Só Deus pode resolver a questão do nosso pecado. O homem tentou resolver com base em si mesmo. A folha de figueira não deu certo, mostrando claramente que obras dos homens não são capazes de cobrir os nossos pecados. Nossos feitos não são capazes de cobrir as nossas ofensas. É Deus que tem que fazer. E ele o fez por meio de Jesus Cristo. Aquele animalzinho lá que Deus imolou, matou ele, arrancou a sua pele e fez dele túnicas para Adão e Eva. O animal era inocente. O que o animal tinha a ver com o pecado de Adão e Eva? Nada. Mas ele deu a vida para que ceder a pele dele, para que a pele cobrisse a nudez de Adão e Eva. Simbólico de Jesus Cristo, o inocente, dando a sua vida pelo culpado. É Deus que fez a pele, a vestimenta. Não teve participação do homem. Não é que Deus pegou a pele e deu para Adão e Eva e falou: agora vocês fazem a vestimenta aí. Ele fez. Por isso que a salvação é de Deus.
Por isso que a glória da salvação do pecador é toda de Deus. Ao pecador resta apenas uma coisa: arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida pelos pecadores, para remir-nos de todas as nossas iniquidades, para nos perdoar completamente de todos os nossos pecados, para nos justificar perante Deus. Todos pecamos. Aqueles galileus, aqueles homens que falavam dos galileus, estavam completamente equivocados. Assim como muitos estão. Mas o que a Bíblia assevera é que todos nós pecamos. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 9, 10, diz assim: por que Paulo fala? Somos mais excelentes? Quer dizer, nós, gentios, somos mais excelentes do que os judeus? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, nós, os povos de outras nações, todos eles, todos, olha só, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. No versículo 23, que eu já mencionei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 11:32 diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Lá em Jó 25:4, a Bíblia diz: como, pois, seria justo o homem para com Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Essa é uma pergunta, irmãos, muito significativa. Quer dizer, sendo nós de uma natureza ruim, porque nós já nascemos em pecado, não há bem algum em nós, no nosso corpo, onde habita essa natureza adâmica, não há bem algum. Não somos melhores do que Paulo, o apóstolo. Paulo falou inspirado por Deus, falando dele mesmo, lá no capítulo 7 de Romanos, você pode verificar lá. Ele disse claramente: eu sei que em mim, isso é, no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum. E isso vale para todos nós. Todos nós nascemos de mulher como Paulo. Herdamos a natureza adâmica como ele. Somos pecadores por natureza. Essa é a verdade. A criança já nasce sob o pecado. Logo, logo ela começa a mostrar sinais de malícia, de desobediência, porque o pecado está nela. Desde quando ela nasceu, desde antes dela nascer. Já lá no útero da mãe, já estava o pecado. É hereditário. Passou a toda a posteridade de Adão. Todos pecamos. Como, pois, eu posso ser justo para com Deus? E se eu não sou justo para com Deus, como eu posso entrar na presença de Deus? Como eu posso reivindicar uma justiça da qual eu não tenho? A perfeição de Deus requer justiça perfeita. A perfeita justiça de Deus requer de nós perfeição em justiça. A prova disso é Jesus Cristo na cruz do Calvário. O justo pelos injustos. Jesus nunca pecou. Ele não herdou o pecado de Adão. Ele não tem culpa do pecado de Adão, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu de mulher, mas não com a natureza adâmica. Ele não foi nascido fruto de um relacionamento de homem com mulher. Ele nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, gerado por Deus. E ele nunca pecou. Desde a sua infância até a sua morte na cruz,
ressurreição, ascensão aos céus, de fato ele nunca pecou e nunca pecará, porque ele é Deus. Mas ele fez tudo isso por conta de nós, pecadores. Deus é justo. Mas ele, sendo justo, ele não pode colocar pecadores na presença dele ou livrá-los da condenação eterna, do perecimento, sem uma perfeita justiça. E daí, irmãos e amigos, o provimento de Deus para nós, pecadores. Cristo, o Filho de Deus, feito homem, tinha que ser um homem intercedendo pelo homem. Mas um homem justo, perfeito, que pudesse ser sacrificado. Ele mesmo oferecer a Deus em sacrifício. Cristo ofereceu a si mesmo ao Pai em favor dos pecadores. A morte de Jesus Cristo foi expiatória. O que é uma morte expiatória? É Jesus Cristo morrendo para expiar os pecados de todos aqueles que nele creem. Aqueles que arrependem-se dos seus pecados e creem nele para a justificação. A morte de Cristo não foi em vão. Ele não foi morto como morre qualquer outra pessoa. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Foi o que o anjo disse a José. Quando Maria se viu grávida, e ele informou a José: o seu nome será Jesus. O que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus, Deus Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para salvar-nos dos nossos pecados. E como isso é aplicado a nós? Por meio do arrependimento e fé em Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus Cristo começou seu ministério, aos 30 anos, mais ou menos, ele saiu pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. João pregava a mesma coisa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento de pecados e sem fé em Jesus Cristo, não há salvação. O homem precisa se humilhar perante Deus. A soberba é um pecado terrível. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados os humildes. Aqueles que sentem o seu pecado, sente que ele precisa de Jesus Cristo. Que a morte de Cristo na cruz também foi para ele. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua justiça. Eu preciso da tua intercessão. Sem ti, ai de mim, vou perecer. Você já chegou nessa condição? Pedro disse para o grupo que estava ouvindo ele lá em Jerusalém, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois. Pedro não disse: continuem sendo bons homens ou boas mulheres, e está tudo bem. Não. A necessidade de arrependimento é para todos que vêm a este mundo. Todos. Indistintamente, porque todos pecaram. E sem arrependimento de pecados, e sem Jesus Cristo, sem conversão a Ele, sem fé nele, não tem salvação. Você já creu em Jesus Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Ou você ainda acha que você não é um pecador? Ou você acha que Deus vai fazer uma tratativa diferente para você? De maneira nenhuma isso vai acontecer, meu amigo.
Deus é imutável. Deus não vai abrir exceção para uma sequer pessoa neste mundo, desde Adão até o último que vai nascer. Todos, se não se arrependerem, se não se converterem a Jesus Cristo, crer nele, crer na sua obra expiatória, crer na sua obra redentora, jamais vai haver salvação para aquela pessoa. Todos os que vão pisar na glória eterna vão pisar porque se arrependeram e creram em Jesus Cristo. Só há uma forma de tratar o pecado que em nós está desde o nosso nascimento até a nossa morte. É o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, que nos purifica de todo o pecado, como está lá em 1 João. Sem Cristo, sem o sangue, não há remissão de pecados. E rapidamente eu vou concluir aqui com o que Jesus disse logo depois. Eu quero chamar a atenção. No versículo 6 até o 9, depois de falar com aquele grupo, né, que se eles não se arrependessem, de igual modo eles pereceriam, ele disse uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro, e não achando, né, não achou fruto na figueira. E disse ao vinhateiro, eis que há 13 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa que este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E, se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. O ministério de Jesus Cristo entre os judeus foi de 3 anos. E 3 anos não havia fruto naquela nação. Fruto de arrependimento verdadeiro, de verdadeira conversão. O que eu quero transmitir, irmãos, é que muitas pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa crente em Deus. Mas o verdadeiro arrependimento de pecado, ele produz frutos. Jesus falou, se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Mas como que eu sei se você é ou não um arrependido? Os frutos do arrependimento. Os frutos do novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. João, o apóstolo, na sua primeira carta, ele é muito enfático em dizer que aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele é uma nova criatura. Uma pessoa legitimamente arrependida dos seus pecados não vive na prática do pecado. Não é que ele deixa de pecar completamente, é impossível isso. Não há homem que não peque, mas um cristão verdadeiro, uma pessoa que verdadeiramente foi feito um filho de Deus em Cristo, foi regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, ele verdadeiramente tem uma nova vida. Ele é uma nova criatura. E ele não tem mais prazer no pecado. E ele se arrepende quando ele peca. E ele roga a Deus para que Deus o livre de toda sorte de pecado. Ele não procura o pecado. Ele foge dele. Jesus estava dizendo claramente aqui, pela sua parábola, quer dizer, dizendo, olha, qualquer arrependido é impossível. Uma figueira, o que você espera de uma figueira? Que ela dê frutos, que ela dê figo. Quando você chega num pé de laranjeira, o que você espera daquele pé quando você planta ele? Você espera que quando ele crescer, ele dê laranja. O que se espera de uma pessoa que foi plantada a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus está nele? Que ele dê frutos dignos de Deus. Que ele busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, que ele se santifique, que ele ame o povo de Deus,
que ele ame a seu Deus sobre todas as coisas, que ele implore por Jesus Cristo e a implantação do seu reino neste mundo, pela volta de Cristo, que ele cante louvores a Deus, que ele ore ao Senhor seu Deus. Os frutos dignos de arrependimento. Lembra de João Batista? Quando ele batizava no Jordão, e veio os saduceus e os fariseus para serem batizados por ele, e ele se negou e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eles não eram arrependidos. Arrependido, batismo é para pessoas arrependidas e crentes. Batismo só é válido, dentre os requisitos para um batismo bíblico, é que seja uma pessoa arrependida dos seus pecados e crente em Jesus Cristo. Senão não é batismo. Produzir frutos dignos de arrependimento, disse João Batista para aquele grupo. Não pense vocês, nós somos filhos de Abraão. Quer dizer, eles eram descendência de Abraão. Mas eles não eram filhos da fé. A mesma fé de Abraão não estava neles. Assim como muita gente estão dentro da igreja e falam: não, eu também sou cristão, eu também sou da igreja batista. Mas cadê os frutos do arrependimento? Da obra de Deus que Deus fez em você por meio da palavra dele e do Espírito Santo operando? Cadê as evidências do novo nascimento? Se você não tem os frutos do arrependimento, da conversão, não vos engane. Você ainda precisa de Jesus Cristo. Você ainda precisa se converter a Ele. Você ainda precisa curvar-se diante dEle, confessando pecador. Como aquele publicano da parábola de Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. A Bíblia diz que Jesus diz: esse desceu justificado para a sua casa. Não o outro que queria justificar a si mesmo. Quem quer justificar a si mesmo? Não, eu sou um bom homem, eu sou... Esse não vai herdar a vida. A ira de Deus sobre ele permanece. Mas aquele que nega a si mesmo, rejeita a si mesmo, e se agarra única e exclusivamente à justiça que proveio do céu, a justiça que vem por meio de Jesus Cristo, crendo nele para a sua salvação, esse sim vai descer justificado para a sua casa. O arrependimento é para todos, porque todos pecaram. A Bíblia lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Por que já está? Porque é um pecador. Fica evidente por aquela passagem que a necessidade da fé em Jesus Cristo, fé que ela é junta com o arrependimento leva à fé. Não existe arrependimento sem fé e não existe fé sem arrependimento de pecados. Ambas são dom de Deus. O fato de que a palavra de Deus afirmar que quem não crê em Jesus Cristo está condenado, quer dizer que então a necessidade é universal, é para mim, é para você, é para todos nós. Todos nós que estamos aqui, todos nós no mundo inteiro. Não só em São José dos Campos, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Todos pecaram. Quem nele crê não é condenado.
Creia em Jesus Cristo e você não será condenado, você não vai perecer, como Jesus diz àquele povo lá. Mas se você não crê, você já está já está condenado. O perecimento é inevitável. O que você espera ao final dessa vida? É muito triste pessoas que chegam ao final da vida e ele só tem olhos para trás, porque ele não tem esperança nenhuma para frente. Mas o cristão é o contrário. Como Paulo disse, foi mencionado inclusive hoje de manhã, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Senão, você vai perecer. Aqueles homens devem ter entendido a mensagem de Jesus Cristo. Espero que eles tenham se convertido. Espero que eles tenham se arrependido e crido em Cristo. Que eles tenham deixado de olhar para aqueles galileus que foram mortos por Pilatos e passaram a olhar para eles mesmos, para uma necessidade que não era só daqueles que foram mortos, era deles também. A necessidade de arrepender e a necessidade de crer em Cristo para perdão dos pecados e justificação de vida. Você já se arrependeu? Você é um crente em Jesus Cristo? Você pode afirmar hoje com toda certeza que você é um crente em Jesus Cristo? Você tem os frutos do Espírito Santo na sua vida? Eu mencionei agora há pouco aqui algumas das qualidades do povo de Deus. Tem outras. Se Deus está falando com você, ou já vem falando há algum tempo, e mostrando para você que você precisa de arrependimento, você precisa também de Jesus Cristo, como todos nós aqui que somos crentes precisamos, reconhecemos isso publicamente e vamos reconhecer até o fim. Eu fui até Cristo porque eu vi minha condição de pecador perdido. Eu tinha consciência de que se eu morresse sem Cristo, eu seria lançado na perdição. Eu tinha certeza disso, depois que eu passei a ouvir desse livro aqui, ó, das pregações que homens de Deus fizeram, e eu ouvi, e eu criei. Deus abriu o meu entendimento. Eu espero que Ele abra o seu também, para que você possa também entender que, assim como todos nós, você também precisa de Cristo. Sem Ele, você já está condenado. Não precisa nem morrer para saber. A morte apenas vai mostrar na prática aquilo que já é uma realidade hoje. Mas se você crer em Jesus Cristo hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma. Nenhuma. Vamos orar?